Desses países que você passou, quais você sentiu que eram os desafios locais lá? Tipo, Japão, Alemanha, por exemplo, a Alemanha realmente é muito ateísta hoje em dia. Conta um pouquinho o panorama para quem ama missões, mas não entende ah, as dificuldades e desafios locais. Eu acho que se a gente for olhar aqui para a América do Sul, que é o que está parecido com a gente vai ter problemas semelhantes ao do Brasil. Né? Juventude com pouco recurso, pouco estudo, condições precárias, né? Terceiro mundo. Então, a demanda é uma demanda de cuidado, né? Você oferece cuidado, oferece ajuda. É muito semelhante com o que você encontra no Brasil. Argentina, Chile, né? São países que sofreram, que têm suas dificuldades, o Paraguai. Mas quando a gente cruza o oceano, a Alemanha é um país que viveu... a história da igreja passa pela Alemanha. Né? Grandes teólogos, grandes historiadores da igreja estão ali. Mas é um país que está frio. Né? É um país que, tipo assim, você ir na igreja e você não ir, você ter um relacionamento com Deus e não ter, é a mesma coisa. Então passa por um esfriamento. Né? A China é aquela questão política. É surreal. Eu passei... Realmente é impossível pregar o evangelho de forma explícita. E aí eu tenho uma história em cima disso. Quando eu fui para o Japão, eu passei pela China. E a gente tinha contato com o pessoal. Né? A gente não desenvolveu nada ali. Foi só uma passagem. Mas a experiência de estar ali e você ver o que é a realidade daquele país... Em lugar nenhum no mundo eu tinha visto você ir no aeroporto. E quando você sai do aeroporto na calçada, voltar, você já ser revistado ali. Tem um soldado com metralhadora... e te revistando, isso em Xangai, que é a maior cidade, uma cidade riquíssima na China. E assim, uma realidade totalmente doida. Só que em 2018, a gente foi para lá em 2019, em 2018 eu participei de um evento da Jocum, que tinha gente da Jocum do mundo todo. O Loren Cunningham estava aqui, que é o fundador da Jocum. E nesse período a gente estava orando por um pessoal da China, que estava passando por perseguição. Eu lembro que quando eu cheguei no Japão, a minha bolsa tinha vários kits. Tinha boné, tinha coisa que a gente ia vender lá para levantar recursos, tinha livro. E tudo tinha o login lá, da Jocum. E eu lembro que tinha uma bíblia escondida e pó de café. Tinha 10 pacotes de café na minha bolsa. Eu ia ficar 2 meses no Japão, não sabia o que ia me encontrar, né? Café. 10 pacotes de café. Tem que sobreviver. Tem que sobreviver. Um arroz, um feijão, só não. Água e ar não basta. Né? Tem que ter café. E quando eu cheguei no Japão, eu abri minha mala. E aí... os policiais já encostaram em mim e falei, mano, o que tá acontecendo? Minha mala toda quebrada. O policial abriu, ele veio com um papel assim, todo em espanhol, perguntando se ele podia revistar minha bolsa e tal. Sabe aqueles programas que você tá na sala da polícia, ele passa Sim. paninho, passa... O que tá acontecendo aqui? E eles acharam um contrabando de café, na verdade. Porque na China eles rasgaram todos os sacos de café. Sobrou 2 sacos de café. A minha Bíblia estava aberta no meio da bolsa, assim, ó, no meio da mala. Tinha 3, 4 bonés da Jocum espalhados na mala. Então, sabe quando você olha e você fala, tipo assim, mano, a gente sabe o que você faz. A gente sabe quem você é. Por quê? Porque tinha uma galera fugindo de lá. Missionário jocumeiro fugindo. E eu lembro que eu olhei minha bolsa e falei, mano, como assim? A minha Bíblia aberta, assim, ó. Cheia de café. Se você revirar essa Bíblia, se você balançar ela hoje, cai café dela ainda. Porque tava tudo... Então, tipo assim, você olha, é uma realidade que te ameaça. Né? A realidade da China, ela te ameaça. Quando a gente pousou no aeroporto, você olha assim, a China ela é muito tecnológica. Mas você entra dentro do aeroporto, parece uma delegacia. Tudo cinza, tudo antigo, sabe? Década de 80. Então, você olha assim, é tudo muito, muito opressor. Né? E o Japão, você está lidando num país que ninguém precisa de você. Ninguém precisa de você. Eles têm dinheiro, eles têm recursos, eles têm tecnologia, eles são a 3ª maior potência do mundo. Só que eles não têm amor. Eles se matam, eles são sozinhos. O filho não acorda o pai de noite se ele estiver passando mal porque ele não quer incomodar. Então você lida com a frieza. E aí me pega. Porque eu sou do povão. Tipo assim, eu sou da muvuca.
Pô, o primeiro dia que a gente chegou no Japão, tinha as crianças vestidas com a camiseta do São Paulo, uns brasileiros. Falou, que desgraça, por que fizeram isso com as crianças? Mas a gente sabe. Tipo, a gente brincava com as crianças assim, ó. Os caras falaram, mano, não mexe com as crianças, porque você vai ser preso. Então, tipo, e era brasileiro. Então, é um país frio. É um país que não tem esse calor que a gente tá acostumado. Triste, né? É triste. E eu lembro quando eu tenho chamado pro Japão. Quando eu tava em Belém, Deus falou isso comigo. Eu tava orando e eu falei, Deus, eu achei que era por meio da pobreza, povão. O que eu vou dar pro japonês? O que eu vou fazer lá? Eles não precisam de nada. E aí Jesus foi muito claro, falou assim, eles precisam de mim. E é muito doido, porque é muito frio. É um país muito frio. Mas tem algo acontecendo, eu creio que existe algo acontecendo. Então, eu acho que quem vai para lá tem que ir com o coração preparado para encontrar um lugar de solidão, sabe? Estar sozinho, não ter muito relacionamento, mas é um lugar incrível. Assim, eu amo o Japão, sou apaixonado. E foi difícil falar de Jesus lá? Cara, assim, a gente falou de Jesus, porque quando a gente foi para lá, a gente foi para trabalhar com igrejas brasileiras. Né? O contato Que é muito o propósito da Jocum, né? Dar um suporte à igreja Dá um local. suporte para a igreja local, exato. Então, quando você vai para o Japão, não é a mesma coisa que eu aqui para o Chile. Você fala, olá, irmão, já era. Não sei falar, e aí, irmão, em Nihongo, né? Em japonês. É muito difícil, porque o idioma ele já te separa. Então, o que a gente fez? A gente foi para lá para trabalhar com a igreja brasileira e você capacita o cara. Só que o cenário que a gente encontrou lá era que, na verdade, a gente estava indo para abraçar os caras, sabe? Porque o cara tá longe da família. Eu lembro que a gente chegava na igreja, eles queriam levar a gente comer, queriam levar a gente passear, porque eles queriam ter contato, sabe, com o país deles. E aí, quando a gente teve contato com o japonês, pude ter o contato uma ou duas vezes. A gente foi fazer um trabalho com um morador de rua e eram todos japoneses. Tinha um pastor lá que era japonês, morou no Peru, então ele falava espanhol. E eu lembro que eu preguei em espanhol na estação de trem lá. Preguei em espanhol, ele traduziu para o japonês. E foi uma das experiências mais legais para mim, porque o japonês ele nunca vai chegar e vai te dar um abraço. Ele não vai fazer isso, ele é extremamente reservado. E eu lembro que tinha um senhorzinho, uns 80 anos, e eu olhei para ele e ele tava chorando. Eu falei, cara, não dá. E aí eu fui e abracei ele. Na hora que eu abri o braço, ele veio, ele me abraçou. E aí ele chorava assim. Eu falei, cara, para mim já valeu a pena, sabe? Tipo, foi o contato que eu tive com o único japonês aqui que eu consegui ter um contato, de ele entender o que eu estava fazendo aqui, porque é muito difícil. Então, quando, por exemplo, eu falo de Japão, é você ir pregar para um povo que é nativo seu, brasileiro, mas que está inserido naquela cultura. Né? Não adianta eu falar que eu quero ir para o Japão, porque eu sonho em voltar para o Japão. Minha esposa sabe disso, sabe? Então, eu tenho um sonho de voltar para lá e estabelecer algo. Mas eu não vou para lá para trabalhar para o japonês. Eu vou para lá para abraçar o brasileiro, o cara que nasceu lá, sabe? O cara que cresceu lá, que fala o idioma, que conhece a cultura. Porque é esse cara que está dentro da escola. É esse cara que está dentro da faculdade. Então, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho tipo que leva tempo, mas que a longo prazo e bem feito, o japonês, quando ele se converte, ele se converte. Ele vive aquilo, sabe? O alemão, não sei, né? Você que pode dizer. Mas você acha que o japonês ele tem uma receptividade melhor do que o alemão? Quando você é afetuoso? Ou é a mesma coisa? Porque, por exemplo, pelo que você disse, o que eu entendo também é que o japonês ele é cada um por si, né? Mas ele aceita o afeto quando vem de fora? Ou ele sente... Porque talvez ele sinta isso como uma má educação só, ou talvez ele sinta isso como um desrespeito e não pode haver esse tipo de comportamento. Lá no Japão, a cada 2 quarteirões você vai encontrar uma loja de conveniência igual a Daiso que a gente tem aqui no shopping. Uhum. Tem inúmeras. E uma conveniência para você comer. Todo lugar que você entra, ele vai te saudar. Vai te falar, seja bem-vindo, tal, com o maior carinho. Ele vai te tratar
como se você fosse um familiar dele. Ele vai te tratar super bem, porque ele está sendo pago para aquilo. Né? E eu ouvi isso, brasileiros falarem isso. Assim, eles te tratam super bem aqui, mas não se engana. Porque você sai, ele tá metendo o pau em você. Tá falando assim, aqui, Brasil tá fazendo o quê no meu país? Entende? Então, tipo assim, não existe, assim, essa perspectiva, tipo assim, ele é carinhoso. É muito difícil, porque eles são muito fechados. Eles têm uma cultura de eu não quero te incomodar e você não me incomoda. Entendeu? Então, um japonês, ele nunca vai bater na sua casa se você for budista ou se você for shintoísta e esse cara for cristão, vai bater na sua porta para falar de Jesus para você. Porque ele entende que a sua privacidade e o seu mundo é intocável, sabe? Tipo assim, ninguém pode invadir aquela realidade. Você tem que respeitar isso. Então, se você é carinhoso, se você trata ele bem, ele vai falar que, tipo assim, você não tem mais do que sua obrigação de ser educado comigo como eu sou educado com você. Então, eu acho que o alemão, ele é mais afetuoso. Por mais que ele seja frio, ele é mais afetuoso que o japonês. O japonês, ele é bem gelado. Porque quando o alemão dá essa abertura é mais sincero que o japonês, talvez? Agora, se você cai na graça do japonês, aí esquece. Aí você tem um amigo pra vida. Mas ele não vai te tratar bem por vontade própria. O alemão, ele vai olhar na sua cara na rua. Né? Era engraçado. Tipo, a criançada, eles passam, assim, porque eles vão pra escola tudo junto. Os pais levam até a esquina, eles se encontram e vão pra escola junto. O mais velho na frente e um atrás. E aí eles olham pra você, eles ficam olhando assim, um cara de 1,91 m. Eles ficam olhando assim e tal, e eles dão risada, eles comentam entre eles, e eu brincava, falava assim, vontade de dar um susto nessa criançada, só pra ver a farra, sabe? Eles ficam, só pra ver o que ia acontecer. Ia ser preso, né? Mas as crianças, elas são mais abertas, assim, mas o adulto, ele é extremamente fechado. Ele é Porque fechado. a criança, ela ainda tá na pureza, né? Ela ainda tá no começo daquela cultura, né? Não tá entranhada nela ainda. Né? Tipo assim, eles aprendem desde pequeno. Tipo, respeitar o espaço do outro, não encher o saco do outro, não invadir território. Mas conforme eles vão crescendo, isso vai ficando mais explícito, né? Eles vivem uma cultura muito punitiva. Então, se você vai mal na escola, ele se mata. Se você tem Cobrança é muito forte. A cobrança é muito forte. A cobrança familiar é muito forte. E o Japão, ele é um país velho. A média de idade, assim, a maioria do japonês, ele está acima dos 80. Então, você não tem uma galera mais nova. Então, tipo assim, eles são muito cobrados, os jovens, porque eles são o futuro do país. Só que eles não querem ter filho, eles não querem criar família, eles querem viver sozinhos. Né? Existem, eu não vou lembrar o nome agora, mas existe um grupo de jovens adolescentes, de adultos, que eles vivem trancados dentro do quarto. Eles vivem à base de delivery, pede comida, come em casa, ou sai, compra e volta pro quarto, fica jogando, vendo pornografia, assistindo filme, e às vezes o cara morre e ninguém sabe. Porque ele não sai do quarto, a família não entra lá, não invade o mundo dele. Então, se o seu filho tá dentro da sua casa morrendo de depressão, você Nem ele sabe. vai morrer, porque ele não vai se abrir, você não vai procurar. Então, o conceito de família lá, ele é provado, sabe? Tipo, você olha e fala assim, cara, isso aqui é família, né? Então, é muito frio, é muito doido, é muito triste, mas é algo cultural, né? E cultura é algo muito complexo para você mexer. Você respeita e trabalha em cima daquilo. Se adapta àquela realidade. Você se adapta. Você se adapta àquela realidade. Porque não adianta eu querer falar assim, mas vocês estão errados. Não. Essa é a verdade dele. Ele acredita naquilo. Dele. Você não vai mudar, você não vai abrasileirar ele. Não, esquece. Por mais que... É legal, tem umas cidades lá. Tem uma cidade chamada Guma, que você chega lá, tá lá. Autoescola do Zezinho. Porque é uma cidade extremamente brasileirada. Tem mercado brasileiro, tem muito mercado brasileiro, loja brasileira, mas tipo, tem rua em português, placa. Por quê? Porque tem muito brasileiro. E você chega e fala assim, é um Brasil no Japão. Então é muito doido, mas é muito difícil você conseguir invadir a cultura deles e mudar isso. Esse foi um corte do NSDC Cast. Para conferir o podcast completo, que a gente fala muito mais sobre esse assunto, é só clicar no link que está aqui na descrição e conferir aqui no nosso canal no YouTube.